Mais uma vez, abrimos as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Tem uns livros na Bíblia que eu fico querendo acampar neles um tempão, porque é tanta coisa que a gente pode tirar de cada capítulo, de cada versículo. É uma maravilha, é bom demais. E este capítulo o da semana passada e o de hoje são uns deles, sabe? Assim, que realmente nos instrui a como viver uma vida, como Paulo tem falado já desde Romanos, né? Como um- uma nova criatura, né? Como uma pessoa que nasceu de novo, que teve uma vida transformada pelo poder de Jesus e está deixando o Espírito Santo guiar, orientar e mostrar o caminho, né? Então eu quero começar com algumas perguntas. Seguir a Jesus significa adquirir novos hábitos ou se tornar uma boa pessoa ou uma nova pessoa? É viver de forma diferente ou ser diferente? Então, essas duas perguntas, as duas estão corretas, né? A primeira, vou falar de novo, significa adquirir novos hábitos ou tornar uma nova pessoa. É os dois, né? Só que a ordem é invertida. Primeiro, a gente se torna uma nova pessoa. E a partir daí, os nossos hábitos vão transformando. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos transforma. Não sou eu que vou ficar melhor cada dia, não. É o Espírito Santo que vai colocando no meu coração o desejo de aperfeiçoar, de adquirir aquelas virtudes, aquelas características, né, de um membro da família de Deus, né? Que a gente falou já várias vezes, nós somos adotados na família de Deus, não só a gente é um filho adotivo, não, como a gente vê as famílias que adotam, a maioria, né? Deve ter as que não são tanto assim, eles adotam e é totalmente, aquela criança é totalmente envolvida pelos pais, né? Então ele se torna herdeiro da herança da família e tudo. E nós somos assim com Deus, né? A Bíblia diz que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros das riquezas que Deus tem para nós, né? Então, a ordem é: primeiro, nós somos transformados, depois, os hábitos vão sendo transformados. Primeiro, a gente transforma os gostos, né? Deus transforma os nossos gostos. Então, aqui, viver de uma forma diferente ou ser diferente, né? Por quê? Porque Jesus me transformou, eu vou ser uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente vai naturalmente viver de uma maneira diferente, né? Jesus nos encontra onde a gente estiver. Então, por exemplo, essa história que eu vi no Instagram era um rapaz homossexual que tinha mexido com droga e tudo. E a transformação que Deus fez na vida desse rapaz foi impressionante. Então, assim, Deus encontrou esse rapaz e ele amou tanto esse rapaz, e o mesmo comigo, que ele não quer deixar aquele rapaz continuar naquela vida. Então, a vida daquele rapaz foi transformada. Ele não teve que ser transformado primeiro para depois vir para Jesus. Não. Jesus quer eu e você do jeito que a gente está. Se tiver alguma coisa que tem que mudar, quem vai mudar é ele. Não é um pastor, um padre ou eu querendo espernear para fazer melhor. Não. É Deus que transforma, né? O Espírito Santo dentro de nós. Ele nos ama demais para nos deixar onde ele nos encontrou, né? Ele quer que alcancemos e usufruamos de tudo, de todas as bênçãos de filhos e de herdeiros. Então, lá no capítulo 2 de Colossenses, na semana passada, Paulo explicou que seguir a Jesus não é só um conjunto de regras e rituais, né? Foi a base do capítulo 2, ele estava falando, né? Que as regras e os rituais existiram no tempo do Velho Testamento porque Deus estava querendo separar um povo, estava querendo estabelecer um povo separado. Uma vez que Jesus veio, Jesus falou: Olha, gente, eu sou o novo.
a nova aliança, né? Tá tudo em mim, né? Então, o que é importante hoje em dia é Jesus. Regras e tradições ajudam a gente a adorar, né? Cada um cresceu numa família diferente, com as regras, com as celebrações diferentes. Não quer dizer que a gente vai jogar tudo para cima e fazer tudo diferente. Não, mas dentro de nós, coisas vão sendo transformadas. Eu já contei que eu fui criada numa igreja presbiteriana, fui batizada quando criança, essas coisas todas. Mas quando eu cresci, eu entendi, lendo a Bíblia, que o batismo é um testemunho de fé. O batismo é eu dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Então, minha mãe não ficou feliz. Ela achou um absurdo que eu ia. Para que você vai fazer isso de novo? Se você já foi batizado? Mas era uma convicção minha. O meu coração, eu queria fazer isso. Né? Jesus foi batizado depois de grande. Falei, por que que eu não posso? Também quero, né? Então, assim, são coisas que a tradição, que essas coisas. Alguém explicou isso essa semana, eu não lembro muito bem por que que eles começaram a fazer os batismos de molhar a cabeça. Eu acho que, não sei se na época não tinha muita. Ah, não sei. Um dia eu vou pesquisar e vou mandar. Quando que começou isso? Então, assim, não é da época de Jesus. Na época de Jesus, os nenéns eram trazidos ao templo, né, para o sacerdote circuncidar, né? Então, imagina, não era para batizar, né? Era para circuncidar. Então, não foi a coisa que Jesus estabeleceu, né? Na Bíblia, todas as pessoas no Novo Testamento que se fala de batismo foi depois de grande, depois que aceitou Jesus, né? Os apóstolos batizaram muita gente, o apóstolo Paulo batizou gente. Então, assim, todas essas são convicções. Estou falando do batismo só porque é uma coisa que eu vivi na minha experiência, que eu tive que não tive, não foi uma coisa que eu me esforcei nem briguei, aquela convicção entrou no meu coração e eu falei, pronto, é isso que eu entendo, né, na Bíblia. Por isso que eu sempre estresso outra e outra vez. Estuda a Bíblia, sabe? Pede para Deus para te esclarecer. Se tem uma dúvida, pede para Ele. O Espírito Santo, gente, o trabalho dele é nos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, né, para entender essas coisas. Então, passando das regras que ele falou, que não eram porque tem muita gente que está tão ligada nas regras e rituais que esquece de Jesus, né? Que esquece da razão da, do cristianismo, né? Então, Jesus, Paulo queria dizer o quê? Jesus é o centro, é só ele, para ele e por ele e para ele. Nada mais é importante na vida do cristão, na vida da fé. Jesus é o centro, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que veio e se deu por nós, né? Então, isso é que Paulo vai falar uma e outras vezes. Aqui, o que ele fala nesse capítulo de hoje, ele já falou para a igreja de Roma, né? Então, ele quase que se repete. Por quê? Porque para ele era importante que a gente não deixasse de lado isso. O capítulo 3 é um capítulo que apresenta valiosos ensinamentos sobre a nossa vida cristã. Refletir nesse capítulo vai fazer com que a gente queira agradar a Deus. Hoje eu escutei quando eu fui andar, esse pastor que eu estou escutando, o livro de Apocalipse dele, ai, mas é tão bom, eu quero tanto que Jesus volte. E aí é outra coisa que eu quero que vocês entendam, por exemplo, a minha visão de Apocalipse e da volta de Jesus está mudando um pouquinho. De tudo que eu escutei a vida inteira, eu estou começando a entender umas coisas de uma maneira diferente. Não que o que está lá que eu aprendi está errado, mas são coisinhas que eu falo, uai, gente, mas não é que isso faz sentido? Não é que isso. E aí mas é assim, não vou basear a minha fé nisso. Isso são coisas que não vão fazer importância. Nem Jesus sabe quando que ele vai voltar, né? A gente tem que continuar uma vida sabendo que ele vai voltar e que eu tenho que estar preparada para essa volta, né? E é isso que a base de tudo isso, por isso que Jesus é o centro, né? Tudo revolve em volta dele. Eu fico fascinada com isso. É,
Então, tem alguns princípios que Paulo vai abordar nesse capítulo, né? O amor, a gratidão, o perdão, a humildade, a paz. E são virtudes fundamentais na vida do cristão, tanto para uma vida pessoal, de relacionamento com Deus, como no relacionamento com a família, com os filhos, com os empregados. Paulo vai falar sobre tudo isso aqui nesse capítulo, né? Com os amigos, e os irmãos da igreja. Então, assim, a nossa vida cristã não é só eu e Deus, né? Envolve todo mundo. E eu acho que uma coisa muito importante é a gente refletir o Jesus na nossa vida, né? Que a gente possa transmitir muita gente, para muita gente, você vai ser o único Jesus que eles vão conhecer. Então, pensa nisso, né? Muita gente, você é a pessoa mais parecida com Jesus que eles vão conhecer. Então, o que que eles estão vendo, né? Muita gente tem dificuldade de aceitar o pai, Deus como pai, porque tiveram um pai horrível, né? Que não deu atenção, que não deu carinho, que maltratou, que violou. Então, assim, é importante aquela impressão, né? Aquela primeira impressão. Então, se eu sou uma ministra, uma embaixadora, né, do reino de Deus, eu preciso causar uma boa impressão, né? Preciso mostrar que eu sou que eu estou refletindo Jesus, as suas qualidades, né? Então, vamos começar, versículo 1 e 2 de Colossenses 3. Eu vou ler naquela Bíblia na linguagem de hoje, porque eu achei que eu não é a minha favorita, não, mas eu achei que ela foi um pouquinho mais clara. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, gente, a nossa. Eu estava pensando essa semana, eu estou até sonhando que eu estou fazendo oração, de tanto que isso é parte da minha vida. Eu, no meio do meu sonho, eu custo lembrar, mas eu estava orando, porque tinha uma situação de estresse, de perigo, e eu orando o tempo todo, acordei orando. Falei, ah, que benção. Então tá bom, se eu não acordei gritando e apavorado, se eu estou orando é porque eu estou confiando que Deus está no controle até do sonho, né? Então, aqui está o segredo do início da nossa jornada cristã. É colocar o nosso pensamento nas coisas que são do alto. Né? O que, que é das coisas? A gente já falou isso várias vezes. É como Paulo falou no livro de Efésios. Lá, ó, a nossa coroa, é lá que tem que estar o nosso alvo, né? A gente está correndo para aquele alvo, não é para um alvo aqui na Terra de ganhar muito dinheiro, não tem nada errado com isso, ou de fazer muitas viagens. Esses alvos que a gente vai alcançar acabam, não duram para sempre, né? Agora, quando a nossa mente está no alvo eterno, é para a eternidade, né? Então, pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas que são do céu. Uma coisa que esse pastor que está falando sobre Apocalipse falou ai, me deu um aperto no coração. Ele falou que, né, quando Jesus voltar, vai ter novo céu, nova terra, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, lá no céu não vai ter hospital, não vai ter aconselhamento, não vai ter psicólogo, não vai ter nada, porque não vai precisar de nada disso, né? Porque Jesus vai ser o centro de tudo. Mas a justiça de Deus vai cair sobre aquelas pessoas que negaram, que rejeitaram, né? Muita gente não quer Jesus. Não quer Jesus hoje e não vai querer Jesus amanhã. Então, eles vão ter o que eles desejam, não vão ter Jesus. E eu acho que o pior do inferno não é o que o povo fala, que tem fogo, que tem. Eu acho que o pior de tudo é a separação de Deus, né? Não ter Jesus. O melhor do céu é Deus, a presença dele constante lá, né? Então, se a pessoa não quer a presença de Deus aqui, para que quer ir para o céu, então? Né? Então, a gente tem que começar a pôr razão no nosso pensamento. A gente vive uma fé, um cristianismo místico, né? Ah, eu quero ir para o céu, mas nem tem ideia do que, por que você quer ir para o céu, né?
Não, a gente precisa pensar, eu quero ir para o céu, eu quero ficar ao lado de Jesus, eu quero ver Deus, eu quero estar aí usufruindo da presença dele, não quero fugir só dessas coisas aqui da terra. Então eu tenho que me preparar aqui, eu tenho que acostumar com a presença de Deus enquanto eu estou aqui, né? Porque se a gente não quer a presença de Deus aqui, então você não precisa ir para lá, não, né? Porque não vai ser a presença dele que vai tomar conta de tudo. No versículo 3 diz assim: porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Então, a gente já sabe da Trindade, Deus e o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é tudo um. São três e são um, né? Tá tudo. Por isso que eu acho bonito o triângulo, né? Que simboliza, porque é ali, ó. É uma coisa só, mas são três lados. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus está unido com Deus e nós estamos unidos com Cristo. Então, nós somos parte dessa família. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Eu gosto muito disso, que a nossa vida está escondida em Cristo. Por quê? Porque lembra do casaco vermelho que eu falei semana passada, né? O casaco vermelho do sangue de Jesus que nos cobre, cobre o nosso pecado. Isso, nossa natureza pecaminosa está escondida com o sangue de Jesus. Quando Deus nos olha, tudo que ele vê é o filho dele, o sacrifício do filho dele por nós, né? Então, a nossa confiança tem que ser nele, em Jesus. O que significa morrer para a vida velha e viver uma vida nova? Então, olha aqui o que que significa no versículo 5. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isso é, imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois por essa causa é que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Então, são as coisas que não cabem numa vida santificada, numa vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Imoralidade sexual, indecência, paixões más, né? Eu gosto desse versículo, eu gosto em outras tradições, que diz assim: é, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, né? A avareza que é um tipo de idolatria. Eu acho que mais do que a cobiça é a avareza. Você é tão agarrado com as suas coisas, né, que aquilo passa a ser um Deus para a gente, né? Então, essas coisas vão sendo transformadas à medida que o Espírito Santo vai ganhando espaço no nosso coração, né? Não é uma coisa que acontece instantânea, não. É devagarzinho, né? A gente vê uma atitude, ah, não, eu queria mudar isso, eu queria ser um pouco diferente. Espírito Santo, me ajuda. Senhor, muda o meu coração, muda o desejo. Eu falo que a minha oração, às vezes, para o JT é que Deus põe um gosto amargo nele por esses rave que ele vai, que ele, sabe, que ele perca o desejo, né? O Espírito Santo pode fazer isso, né? Que nem a gente fala quando a pessoa fuma ou usa droga, Deus tira esse desejo das coisas que fazem mal, né? E o Espírito Santo tem autoridade, tem poder para fazer isso. Então, olha só, vamos ver como funciona aqui, ó. Um cristão deixa de fazer o mal não ao seguir regras, mas ao matar aquela parte dele mesmo que deseja fazer o mal. Lembra que Paulo falava? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim, né? O apóstolo Paulo falava isso, né? Então, assim, ele também tinha batalhas que ele queria vencer, né? E ele já era uma pessoa criada no judaísmo, depois conheceu a Jesus,
mas é uma vida de constante crescimento. A gente vai ter sempre coisas que a gente vai querer fazer morrer para a natureza humana, né? Admitir a sua fraqueza e manifestar o desejo de assumir cada dia uma nova natureza em Jesus, deixando que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, sepultando o velho homem a cada vitória sobre a carne. Então, esse velho eu, né, que gosta de falar mal dos outros, ou que gosta de falar nome feio, ou que fala o nome de Deus em vão toda hora, pode ser cada dia um pouquinho melhor. A gente vai tomando consciência e a gente vai deixando de lado uma coisinha de cada vez, né? Não vai ser de uma hora para outra. Aí, continuando, versículo 8: mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nem conversa indecente. Hum, Paulo vai em todos os detalhes, né, da vida da gente. Mas é verdade, né? A gente saber perdoar, né? Tirar esses sentimentos só fazem mal para a gente. Só faz mal para a gente. A outra pessoa não está nem aí. Eu é que fico aqui sofrendo, carregando esse peso, né? A gente já falou muito sobre isso. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Eu estou chegando numa idade agora que às vezes eu tenho uma vontade de mentir. Eu falei, mas para que que eu vou mentir, gente? Não estou nem aí para que que outra pessoa vai pensar. Vou mentir, não, de jeito nenhum, vou falar a verdade. E às vezes a gente mente por umas bobeiras, né? Mas eu falei, gente, não, vou falar a verdade. Não fui porque eu não quis, ou não fui porque eu esqueci. Não vou ficar inventando desculpa se eu não atendi Não, sabe? Não preciso de essas coisinhas assim, né? Para que que eu vou agregar isso para as coisas ruins que eu faço, né? Deixa essas de lado. Tem outras mais importantes que eu vou trabalhar. Essa não é uma prioridade. É, não mintam só aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, gente. Olha aqui a palavra mágica. Deus está sempre renovando. Não foi uma renovação uma vez, não. Sempre, cada dia um pouquinho, para que ela se torne parecida com Ele. Ai, que maravilha! Deus está nos renovando para que nós possamos estar parecidos com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Deus quer se revelar para nós. Gente, nossa, eu fico pensando assim, tá bem que eu não sou Deus, porque tinha gente que eu já ia ter desistido. Ah, não, sai para lá, você já cansei de você. E ele não cansa da gente, ele está sempre paciente, sempre vindo atrás da gente, né? Ele quer que a gente tenha total acesso à sua presença, que a gente tenha plenitude da presença dele, né? Como resultado disso, já não existem mais judeus. Aqui, Paulo já falou isso antes, né? Que não, para Deus não tem acepção de pessoas, ninguém é melhor do que o outro, todo mundo é igual, estamos tudo no mesmo nível. Aqui ele fala: não há judeus e não judeus, circuncidado e não circuncidado, civilizados, selvagens, escravos, livres. Em Cristo nós somos um. Cristo é tudo e está em todos. Isso é que é o mais importante. Deus não vê cor, Deus não vê classe social, Deus não vê se fuma, se não fuma, se tu fuma maconha ou droga, o que for, ele ama igual. Porque eu sigo as regras mais do que o outro, eu não recebo mais amor. O amor é o mesmo, né? Vai depender do que eu devolvo para Deus, né? Então, continuando aqui, vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Então, o que que foi? Antes, lá no Velho Testamento, Deus escolheu o seu povo, que era Israel. Mas até lá, Deus já havia dito para Abraão que através da sua geração, todas as nações da terra seriam benditas. E nós fomos.
abençoados, porque Jesus veio da raiz dos judeus e nos estendeu a salvação, né? A partir daquele momento, nós fomos benditos, fomos agregados àquela família, aquela enxertado, né, na videira verdadeira. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Então, Paulo estava lidando com os falsos mestres na igreja de Colosso. Esses falsos mestres estavam mais focados nas tradições e nos rituais do que na essência das pessoas, na transformação interior. Eles estavam preocupados na circuncisão, nos rituais, nas festas, nas celebrações, quando Deus quer que a gente de dentro para fora. Deus está vendo lá dentro primeiro, o de fora que as pessoas veem para Deus não é tão importante. É depois que ele entra na nossa vida, porque aí ele vai querer que nós representemos a ele aqui nessa terra. Nós somos embaixadores do céu, né? Aí, continuando. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma coisa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, vocês também perdoem uns aos outros. Isso é que é difícil, né? Porque não é só, tá bom, te perdoo. Não, é perdoar como fomos perdoados. A gente quer ser perdoado e ser totalmente nosso pecado escondido, né? Mas aí o do outro a gente já fica achando difícil perdoar. Então, que a gente aprenda, né, a perdoar como Deus nos perdoa. Em Colossenses 3, Paulo enfatiza a importância de cultivar virtudes cristãs. Aqui ele falou no versículo 12, né? A misericórdia, a bondade, a humildade. Então, o que que é a misericórdia, né? Ela inclui ter compaixão, agir com bondade para com os outros, mesmo quando eles não merecem. Isso é que é a parte difícil. Bondade, ser generoso, gentil com todas as pessoas, mostrando amor e gratidão. Na humildade, reconhecer que todas as bênçãos vêm de Deus e nunca querer se exaltar, querer ser superior às outras pessoas. Paciência, permanecer calmo e perseverante, mesmo diante de situações difíceis e adversas. Perdão. Liberar sentimentos e ódio, demonstrando graça e amor para com aqueles que nos feriram. É difícil, não é fácil, mas é possível, com a ajuda do Espírito Santo. Amor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ao cultivar essas virtudes em nossas vidas, nós, os cristãos, somos capazes de refletir o caráter de Cristo e viver em harmonia uns com os outros. Né? Eu acho que não haveria guerra, né? Se a gente pudesse perdoar mais, amar mais, né? Ser mais misericordioso. Mas, infelizmente, não é natural, né? O homem natural não tem essas virtudes, não busca isso na sua essência. Tratar as pessoas de maneira que Jesus tratou, né? Quando ele andou aqui, a gente sabe que ele esteve com pessoas nobres, mas ele, a maioria da sua vida foi gasta com pessoas simples, humildes, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, principalmente, né? Somos chamados à paz. Então, aqui a gente vai ler esse próximo versículo que eu gosto, que ele fala: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, aqui ele fala no versículo 14: acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, dirige a vocês nas suas decisões. Esse eu vou ler na outra tradição que eu gosto mais. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão nos vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E se a gente fizer isso, a gente volta lá no versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Quando a gente começa a pensar nas coisas lá do alto, a gente consegue fazer que todas as nossas coisas, palavras, ações, reflitam Jesus na nossa vida, né? Em outras palavras, né, tratar as pessoas como Jesus tratou. Nós falamos ali, né? Jesus tratou as pessoas e deixar que esse sentimento de Jesus, que a gente viu nele, governe a nossa vida, governe as nossas ações, né? Que a gente não descriminalize, não separe pessoas por causa de nível social, né? Eu acho que é tão bom quando a gente sabe se comportar ou sabe se relacionar com pessoas da mais alta, super rico, e também tá lá com o pobrezinho, tá sentado tomando um cafezinho. Que delícia. Eu gosto muito porque eu acho que aqui a gente não tem tanta oportunidade disso, né? Mas no Brasil, a gente vai na casa de gente, eu tenho família, primas, que moram nos barraquinhos, aí a gente chega lá, tudo tão simples, aquela mesinha simples com uma toalhinha de plástico e vem aquele cafezinho quentinho. Gente, não tem nada melhor que a gente poder se relacionar. Acho que todos nós, né, em alguma parte da família, temos alguém ou amigos que estão numa situação mais difícil. Então, é a gente não se pôr numa posição assim, ai, já vou ter que ir lá, né? Não, sabe? Vamos abrir o nosso coração, vamos entregar o amor genuíno de Jesus através de nós, né? Paulo fala, olha aqui, instruí-vos, aconselhai-vos, habite ricamente a palavra de Deus, gente. Não tem nada mais importante. Por isso nós estamos aqui toda quarta-feira, por isso que a gente abre essa palavra de Deus e a gente estuda ela. E eu espero que não seja o único dia da semana que você abre a Bíblia, porque esse alimento é o que transforma a nossa vida. Né? Não é só que nos dá consolo e conforto quando a gente precisa, mas também é o que nos incentiva a viver uma vida transformada, né? Uma vez que Paulo explicou bem a diferença do homem natural, do homem que nasceu de novo e do homem que não, né? Ele vai mostrando, né, que como é a pessoa que tem um genuíno relacionamento com Jesus. Como que é, como deve ser a vida dele, né? É, a gente já não vive mais uma vida egocêntrica, onde falta amor, falta caridade, falta paz também, né? Uma nova criatura deve se relacionar com as pessoas em amor, em perdão, em gratidão, ser gratos. Aí Paulo entra num tema aqui que eu acho tão engraçado, porque ele fala várias vezes sobre isso, e eu acho que deve ter tido muito acontecendo, muita coisa acontecendo na igreja. Então, várias vezes nas cartas de Paulo, ele coloca relacionamento de marido e mulher, né? A submissão, que muita gente detesta falar que a Bíblia manda a mulher ser submissa, mas ele coloca de uma maneira, e quando você entende o que é submissão, né? Não é se submeter em obediência. Ele acabou de falar aqui que para Deus não tem diferença. De raça não tem diferença, de cor, não tem diferença de sexo, não tem diferença de marido e mulher, então somos todos iguais diante de Deus. Então, se o marido se posiciona debaixo da autoridade de Jesus, é muito fácil a gente estar debaixo da autoridade do marido. Não é que ele vai ser autoritário, o marido desse, eu acho que a gente nem existem por aí, mas não é nenhum dos nossos, né? Graças a Deus. A gente, às vezes, a gente como mulher ou com temperamento type A, a gente quer dar as ordens todas, né? E fica meio com raiva quando as coisas não vão do jeito da gente. É, eu também sou assim. Mas eu acho que aprender.
a ser submissa, é amar. Eu achei bom o que ele falou aqui, quer ver? Olha, é, observe essas palavras cuidadosamente e lembre do que acabamos de ver em Gálatas e aqui também, né? Homens e mulheres são iguais diante de Deus. No entanto, marido e mulher são chamados à submissão e ao sacrifício. Então, o que que ele fala? Vamos ler aqui o que que ele fala. Olha, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então, se eu sou submissa a Deus e ao Espírito Santo, eu já sei que essa submissão vai trazer benefício para a minha vida, né? Aí o que ele fala para o marido? Eu acho que é muito mais difícil a ordem do marido do que a da mulher. Ele fala assim: marido, amai vossa esposa e não trateis com amargura. Ai, peraí, deixa eu ver na outra. E assim, o amor que Paulo diz aqui para o marido, até que numa outra tradução ele fala mais claro: amar como Jesus amou a igreja, que se entregou por ela, gente. O amor do homem tem que ser um amor sacrificial. Que mulher que não se rende a um amor desse, né? A um amor de um homem que é capaz de se sacrificar para atender as necessidades da mulher, né? Então é isso que Paulo está falando aqui. Aí ele continua: filhos, o dever de vocês é obedecer sempre aos pais. Deus gosta disso, Deus aprova essa atitude. Pais, ó, isso aqui também eu li muito quando eu estava com o JT na adolescência, começando a ficar rebelde. Pais, não irritem os seus filhos. Olha só, quantas vezes, né, que eu tinha que falar, peraí, acho que eu estou exasperando. Tem uma tradição que fala, exaspereis, não exaspereis os filhos, né? Então, a gente tem que disciplinar, mas a gente tem que saber onde que está a linha de divisão ali, para que a gente não crie, não fique aquela família de chata, né, de atrito, aquela mãe chata que está sempre, nhé, né? Aí continua, escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles não estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir aprovação. Isso é para todo mundo, né? Até para os empregados e para os patrões também, né? Para gente, até para os estudantes. Você não vai fazer só porque alguém está olhando. Quem está olhando, o que mais importa é Deus. E ele está vendo as portas tudo fechadas, a luz apagada. Ele está vendo a nossa atitude, o nosso coração, né? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor. Isso foi uma coisa que minha mãe sempre disse. Ela falou: tudo que te vier à mão para fazer, fazer de coração, como se você estivesse fazendo para Deus, né? Às vezes a gente tem muito mais prazer em fazer coisa para as outras pessoas do que para os da casa da gente, né? Então vamos, primeiro é Deus. Estou fazendo isso aqui, eu aqui em casa não gosto de cozinhar, não gosto, mas faça comidinha, né? E faço com prazer, né? Faço porque eu estou fazendo para ele, mas eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus, né? Lembre-se de que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês têm e servem é Cristo. Então, Cristo vai nos recompensar por todas as coisas. Vai ter o dia das recompensas lá no céu, né? A gente vai ser. Todos vão passar pelo juízo, mas vai ter o juízo daqueles que não quiseram Deus e o juízo daqueles que quiseram Deus. E a gente vai ter recompensas, né? Eu servi a Deus da maneira que Ele queria que eu servisse, né? E aí vai ser muito tarde para andar para trás e querer catch-up, né? Não vai dar para catch-up mais não. E quem faz o mal, seja que. E aqui ele fala: lembre-se que o Senhor lhes dará recompensa naquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que fez. Pois quando Deus julga, ele não faz diferença de pessoas também, né? Então, não existe diferença de pessoas para receber a bênção nem para receber o julgamento. Porque eu fui na igreja todo domingo ou todo dia, o que for, vai chegar lá.
não vou ser melhor do que um que não foi. Eu vou ter minha recompensa pelas coisas que eu fiz, né? Mas Deus não vai julgar porque eu fui bem, porque eu fui melhor do que o fulaninho. Não. Eu servi a Deus, eu vivi uma vida de serviço, de obediência. Eu quero amar a Deus, eu quero me parecer a Ele, né? E é isso que Ele quer de nós, o desejo, né? É, então, voltando ali no marido, o marido é chamado a amar não apenas o sentimento, mas o sacrifício real. Amar como Jesus, entregando a sua vida. Paulo falou em Efésios e Pedro também disse sobre relacionamentos. Então, hoje, a gente vai, assim, pensar um pouquinho essa semana, né? O que significa mesmo ser um novo homem? Vestir-se do novo homem, né? Do novo homem que é filho de Deus, é parte da família de Deus, é herdeiro de Cristo, é um novo homem que Deus está querendo um relacionamento, né? Querendo se expor, querendo trazer você para pertinho dele. E em vez da gente estar atrás, é ele que corre atrás da gente, é ele que faz o primeiro movimento, é ele que vem, é ele que está buscando a gente, né? Eu quero abrir meu coração para servir, né? Eu quero que a gente pense que mudanças eu estou disposta a fazer no velho homem que ainda está aqui, tem lugar dentro de mim. Que mudanças que eu estou disposta a fazer para que eu seja renovada cada dia? E cada dia o novo homem seja mais forte do que o velho dentro de mim, né? Que hábitos que eu posso transformar, né? Que Deus abençoe vocês nessa semana e que realmente essas cartas de Paulo nos incentivem, né? A querer mesmo um relacionamento mais profundo com Deus. Deus abençoe.